Atenção, nação, segura essa porque o clima esquentou e não foi pouco. O sábado começa pegando fogo nos bastidores do Flamengo e a atenção já aponta diretamente para o clássico de domingo pelo Brasileirão 2026. Mas calma, porque o que vem antes do jogo pode ser ainda mais explosivo. Sem Arrascaeta, Carrascal e Lucas Paquetá, o treinador Leonardo Jardim tem um verdadeiro quebra-cabeça nas mãos. Quem vai assumir o meio-campo? Já existe um nome favorito nos bastidores, mas será que ele vai dar conta da pressão em um clássico? E enquanto a bola nem rolou ainda, fora das quatro linhas, a rivalidade explodiu. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, resolveu cutucar o Mengão em um podcast. E não foi qualquer provocação. O assunto, shows em estádio. Mas o tom, esse foi de pura alfinetada. Só que o Flamengo não deixou barato. A resposta veio rápida, afiada e completamente inesperada. Uma reação criativa que já está dando o que falar nas redes e inflamando ainda mais essa rivalidade que parece não ter limites. Agora eu te pergunto, coincidência ou estratégia antes de mais uma temporada decisiva? Fato é que o ambiente está carregado. De um lado, pressão dentro de campo, do outro, provocações fora dele. E no meio disso tudo, a nação rubro-negra, pronta para mais um capítulo intenso. Fica com a gente, porque isso aqui é só o começo. O domingo promete e muito. A Leila dando, para variar, uma estocada no rival e a resposta veio praticamente imediata. Vamos dar uma olhada. Que eu vi na imprensa que o Maracanã, o Flamengo e o Fluminense fecharam com uma empresa para que haja shows no Maracanã. Poxa, será que o Flamengo está querendo largar o futebol, vai virar casa de espetáculo? Casa né? de espetáculo? Ele falou isso do Allianz Parque, dizendo que se o Palmeiras quiser viver de show, que largue o futebol e vai viver de showbiz. Eu acho que eles estão querendo largar o futebol. Não é porque, pelo que eu vi, o Maracanã vai também realizar shows, como o Allianz Parque. Aliás, se ele quiser também, eu oriento ele a botar gramado sintético, que é a melhor coisa. Eu até indico o nosso gramado, que é espetacular. Ele vai gostar, eu tenho certeza. E ali a resposta do Flamengo, sempre bom lembrar, o gol do Danilo fez muita gente chorar e ficar sem palavras. Sem entrar no mérito da questão, pelo menos eu, vocês que vão fazer isso, mais um gramado sintético não, Leila, pelo amor de Deus não. Rafa Marques, mais um capítulo aí da briga Palmeiras e Flamengo. Anda lá na FIFA, Carlos. E o Samir Chaldi, presidente, eu vou lhe dizer uma coisa, presidente. Não lhe conheço o suficiente, mas o pouco que eu conheço, eu me compadeço da sua iniciativa, viu, presidente? Porque situações como essa mostram que a tal possibilidade da criação de uma liga unificada é realmente utópica se considerarmos os parâmetros comportamentais médios do dirigente brasileiro. Eu não vou nem dizer se a Leila está certo ou errado em responder ao BAP. Eu acho que o BAP errou lá atrás quando ele atacou o Palmeiras nesse assunto e ela se sentiu o direito de revidar. A gente tem que tentar discutir sobre esse assunto, menos o insumo, menos o que está no recheio da discussão, e mais o conceito. Né? O conceito dessa briguinha entre os dois é um retrocesso clássico previsto, que está sendo vislumbrado, que está se avizinhando para 2027, quando começar a discussão sobre o modelo comercial da Liga Única. É triste, eu acho que isso é bom porque gera clique, isso é bom porque o torcedor fica brincando, isso dá engajamento em rede social, é muito interessante e tal, mas eu gostava das provocações aqui no Rio de Janeiro, quando eram jogadores. Era o Renato Gaúcho, era o Romário, era o Túlio, era o Edmundo. Da boca do dirigente, eu acho que é um negócio que já passou da hora de ser colocado para escanteio e ser menos valorizado pelo torcedor. Pascoal, nessa mesma entrevista para o podcast do Palmeiras, a Leila deixou claro que o Palmeiras quer pular fora da Liga. Não, eu acho que eu ainda é um tópico, de 100%, concordo com o Rafa, não dá. Uma liga no Brasil é muito difícil. Pode esquecer. Muito Pelo menos difícil. na nossa existência de nós quatro aqui. Não. Pode esquecer. Eu já vi liga começar e bem depois terminar. Mas assim, uma André Sanches bem-sucedida, foi uma o transformação real. Pode esquecer. O André Sanches Aquela foi primeira o liga, né, artífice. Pascoal? Hã? Desculpa. Aquela Primeira liga.
A liga que foi montada e tal. Acabou na segunda reunião, né? A primeira eles comeram Não, a primeira liga acabou na segunda reunião. Teve coxinhas, quibes, tudo. Tomaram dar um negocinho. Aí quando fala, vamos dividir o dinheiro. Aí levantou, o meu é maior. Aí o cara, não, o seu não é não. O meu que é. E aí acabou. Não funciona. Sim. Nem começou, acabou. Agora, no caso aí, eu acho que é o seguinte, eu prefiro sempre que esse tipo de provocação saia do Paulo Nunes com o Viola, do Romário com o Túlio, Faz tempo que não tem isso, né, pastor? Porque sabe por quê? Esse era o lado bom. Porque eles se resolvem dentro do campo. E você sabe como é que era os caras conversavam, vocês tinham um diálogo tranquilo dentro do campo a respeito disso. Nação, parece que Leila Pereira, a mandatária do Palmeiras, não esquece o Flamengo, em especial, principalmente porque perdeu, né, a última Libertadores para o nosso Mengão com aquele gol de Danilo. Parece que mexeu com o psicológico, né, da presidente do Palmeiras, que ironizou o fato de BAP ter feito acordos com o Fluminense para, em um futuro próximo, promover shows no estádio do Maracanã. Mas é claro que a prioridade sempre será o futebol, diferente do Palmeiras, né, que em dia de jogo, se tiver shows no Allianz Parque, terá que mandar suas partidas em outro lugar. Penso eu que BAP não fará isso. Toda sua responsabilidade com relação ao futebol será principalmente nesse sentido, de preferência para o futebol. E essa questão de shows, é claro, quando o estádio não estiver tendo jogos, não vejo problema algum, desde que também não prejudique o gramado. E Leila Pereira aí, citando mais uma vez, e o BAP, né, o Flamengo, já respondeu à altura, colocando o gol de Danilo na Libertadores da América. Né? Eu sei como é que é. Esse é o lado bom do futebol, né? O Viola... Você tá mais... Você pode falar do Viola. O Viola imitou o porco na decisão do campeonato. O Palmeiras ganhou. Não foi muito bom negócio, não. Não foi muito bom negócio, porque o Palmeiras foi lá e ganhou. O Zinho fez o gol de pé direito. Só para lembrar, a Leila tá dando o troco do que disse o presidente do Flamengo. O presidente do Flamengo, daqui a pouco, vai dar uma retrucada a respeito disso. Pelo que eu sei, o Rafael pode me ilustrar. O Flamengo e o Fluminense, eles combinaram com uma empresa que fará shows nos intervalos em que não haja jogo de Flamengo ou Fluminense no Maracanã. Isso vai acontecer alguma vez na vida? Não, Pegaram o calendário inteiro. Tem, a Copa do Mundo é um exemplo. Não, mas tirando lógico, a Copa do Mundo é lógico, mas tirando a Copa. Então, você tem as datas FIFA, você tem algumas janelas que foram Só que se você faz show, teu gramado vai pro Beleléu. Teriam isso. Miau, né? Não, exatamente. O que não está claro para ninguém, essa é uma informação que falta, tá? Não está claro para ninguém é o seguinte, o que está minuciosamente escrito nesse contrato em relação ao before e ao after, né? Quantos dias antes e quantos dias depois? Isso não está claro. Agora que vai ter lá um ajuste em relação a isso, vai. Ô, Rafa, como é que o Flamengo vai montar o meio campo para enfrentar o Vasco domingo às 4h no Maracanã? O Pascoal gostaria de ouvir essa, eu vou falar em homenagem ao mestre. Cartas para redação. Quem souber como o Leonardo Jardim vai montar o meio campo do Flamengo para o jogo de domingo contra o Aliás, 3 de maio é uma boa data, viu, Pirral? Um amigo seu faz 48 anos. Vai ser importante essa decisão para o Flamengo, porque, na verdade, ele não tem os 3 jogadores mais criativos para a função de armação, né? Não tem o Paquetá, não tem o Rascaeta e não tem o Carrascal. E aí tem uma discussão se joga o De La Cruz, se joga o Plata improvisado, enfim, tem algumas questões, se joga o Saúl. Tenho para mim que para não mudar o jeito do Flamengo jogar, para não mudar a dinâmica de jogo com e sem a bola, o De La Cruz, que tem demonstrado ultimamente uma condição física melhor, está mais frequente, está mais presente em campo, deu um time nas lesões, nos descompassos musculares. Se isso de fato se confirmar na base da avaliação feita dos testes e tudo mais, ele é quem tem mais condições de jogo para mim, para fazer esse papel. Já jogou assim no River Plate, jogou assim na seleção uruguaia, não é nada absurdo o De La Cruz jogar como terceiro homem de meio campo. Me parece ser a melhor solução, mas que é um problemaço você não ter os 3 de uma só vez no Clássico, com certeza nação. E Leonardo Jardim vai ter que bater cabeça para montar o meio-campo do Flamengo. Quem será esse responsável pela armação, pela criação de jogadas na ausência de Arrascaeta, na ausência de Carrascal e também na ausência de Lucas Paquetá? 3 jogadores aí que são de importância muito grande para o nosso Mengão, estão de fora e agora o Flamengo se vê na obrigação de colocar um outro atleta para fazer essa posição.
Quem corre por fora e tem tudo para ser o substituto ideal, tanto pelo gosto do torcedor como também pelo gosto do próprio treinador, é Nicolás de la Cruz. Ele já fez essa função e faz como nenhum outro no Uruguai, por exemplo, fez essa função no River Plate e agora tem a grande possibilidade de fazer no Flamengo. Cabe agora saber se ele vai ter essa confiança inteira para fazer chegar no Flamengo, ser o meia de armação e conseguir aí dar conta do recado. Vamos torcer que sim. Para vocês, quem deve substituir a Arrascaeta amanhã contra o Vasco? Deixa aí sua opinião nos comentários. O retrospecto recente desse clássico dá mais do que ampla vantagem para o Flamengo. Nossa. Mas de repente, né, Zé, o Vasco que deu uma boa resposta na Copa Sul-Americana no meio da semana, derrotando mesmo com reservas o Olímpia por 3-0, pode se aproveitar essa quantidade enorme de desfalques no principal setor de um time de futebol, onde você brilhou durante muitos anos. E principalmente um setor onde a técnica é fundamental, né? Para você fazer essa bola chegar até o atacante, que é o Pedro, para ele poder finalizar, né? Agora, precisa ver como o Renato também vai armar a sua equipe para jogar contra o Flamengo, né? Porque ele sabe, por mais problemas que o Flamengo tenha, o Flamengo também tem um elenco que pode mudar suas peças, mudar ali posicionamentos e até características de jogadores e continuar um time ofensivo e perigoso. Então, o Renato precisa escolher bem ali os jogadores, traçar uma estratégia para poder administrar 90 minutos contra o Flamengo. Adson ganhou pontos ontem, viu, Zé? Não, jogou bem, muito né? bem, mano. Jogou muito bem, né? Menino, bom jogador. Agora, eu acho que assim, tem uma coisa, Plirra, que nem você falou, né? Nos últimos confrontos, o Flamengo tem sido superior, né? Mas tem um lado da rivalidade, né? O que a gente fala sobre Dona, você não sabe que é um Corinthians e Palmeiras, né? Eu acho que no Rio tem essa característica do Flamengo contra o Vasco, né? Essa expectativa, desde a época lá que eu lembro do Jorge Jesus. Ultimamente é só taque. Sim, não, eu estou dizendo, mas normalmente quando você tem um time dessa forma... Equilíbrio tem no Fla-Flu. Sim, mas eu Até falo... com a vantagem do No Fluminense. Carioca, o Flamengo botou o titular exatamente contra o Vasco. Isso, não, mas eu falo por conta das ausências desses jogadores, entendeu? Porque são jogadores importantíssimos, que é, como diria o nosso vovozinho, no terço final do jogo. Né, no terço final do campo, que são os caras que raciocinam. Você coloca o De la Cruz, é um outro tipo de movimentação, um outro tipo de definição. O desfalque, isso facilita. Arrascaeta, Carrascal, todo mundo fora. E uma outra coisa, eu queria perguntar pro Rafa, né? Porque nós estamos falando de convocação para a Copa do Mundo, Paquetá volta quando? Mas eu acho, então, a informação... Antes da convocação ele joga. Eu acho que assim, também agora, né, Zé, o cara não pode ser maluco. Se ele antecipar a volta, aí pode ser um problemão. E ele perdeu uma Copa do Mundo. É bem diferente do caso do Neymar, né? Sim. É o caso do Arrascaeta, por exemplo. Do Arrascaeta. O Arrascaeta. Qual é a data que ele vai poder jogar? Tem que se recuperar a tempo de jogar a Copa do Mundo. O Piquerez. O Piquerez já está correndo em volta do gramado, fazendo fisioterapia. E o Piquerez o Piquerez treina de manhã, de tarde e de noite. E está pedindo para os caras para de madrugada alguém fazer também um trabalho. Assim, é um cara... É verdade, eu estou falando para você uma verdade. Porque ele é um cara incansável. Ele quer jogar a Copa do Mundo pelo Uruguai. E ele não está medindo esforços. Em menos de um mês da cirurgia, ele já voltou a correr. O objetivo é... Assim, acho que o Arrascaeta, daqui a pouco, também vai passar esse período aí da... doído, hein, Pascoal? Eu não tive fratura, eu tive uma luxação. Doída, eu desmaiei de dor. A dor... Só para a gente não passar em branco, tem Cruzeiro Atlético também no final de semana. O Cruzeiro deu uma bela recuperada no Campeonato Brasileiro, né? Foram três vitórias consecutivas. Saiu lá de baixo, até ultrapassou o Atlético Mineiro, que perdeu no meio da semana. O Cruzeiro bateu Boca aos trancos e barrancos pela Libertadores. O Atlético no Peru perdeu para o Cienciano. Para vocês, o Cruzeiro chega bem favorito para esse jogo? Para mim, bem. Salve, salve nação rubro-negra! Estamos chegando com todas as informações do Flamengo neste dia 2 de maio de 2026. Hoje, sábado, um dia que antecede o grande jogo, né? A grande partida entre Flamengo e Vasco pelo Campeonato Brasileiro. Estamos chegando aqui com todas as novidades, com a provável escalação. O Flamengo com muitas mudanças, principalmente no meio-campo. Todos os jogadores daquela posição estão lesionados ou outros foram suspensos. Portanto,
Portanto, é de suma importância você permanecer até o final para acompanhar tudo sobre o nosso Mengão. Mas antes, pedimos a vocês que, se é novo por aqui, chega, se inscreva, ative as notificações e, é claro, não se esquecer de deixar o seu like para fortalecer o nosso trabalho. E já começando falando um pouco sobre esta partida, o Flamengo que tem Lucas Paquetá, o Flamengo que tem Arrascaeta, o Flamengo que tem muitos jogadores aí do meio campo fora deste jogo, é um dilema para a partida contra o Vasco da Gama encontrar um substituto à altura do nosso principal jogador, do nosso camisa 10 Arrascaeta, que se machucou na última partida, já fez a sua cirurgia e está fora até a Copa do Mundo. Não se sabe se ele terá condições de defender a sua seleção uruguaia nesta competição. E diante de tudo isso, Leonardo Jardim se vê nessa obrigação de formar um meio-campo aí que não perca muita qualidade, né? Substituir a Arrascaeta nesse momento, nós sabemos que à altura não tem ninguém no futebol sul-americano. Mas diante da situação e que o Flamengo tem um elenco muito forte, Leonardo Jardim com certeza já deve ter escolhido o nome ideal. E esse nome ideal, tanto do treinador como também do torcedor, chama-se Nicolás de la Cruz, outro uruguaio também que vem ganhando espaço, que vem ganhando a confiança tanto do torcedor como também do próprio professor, e agora chegou o momento dele assumir essa responsabilidade com a camisa do Flamengo. Preferido do torcedor na vaga de Arrascaeta, de la Cruz em sua versão 2026 evoluiu no Flamengo. Quem vai ser o meia de criação na partida? Quem vai ser o meia de criação do Flamengo contra o Vasco? Essa é a pergunta que todo mundo se faz diante desse episódio aí. O Flamengo não tem nenhum meia de armação no elenco e olha que muitos jogadores foram contratados, Carrascal contratado para essa posição, Lucas Paquetá contratado para essa posição, tem Saul que joga também nessa posição, enfim, são muitos jogadores que poderiam substituir a Arrascaeta, mas que ainda não se há uma certeza diante desse cenário caótico que é o Flamengo com muitos jogadores do meio campo fora. Sem Arrascaeta, Paquetá e Carrascal, o treinador Jardim se vê em maus lençóis para o clássico deste domingo no Maracanã, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas, se depender da torcida, não há dúvidas. Em enquete realizada pelo site na última sexta-feira, mais de 50% dos votos apontam que De la Cruz como substituto ideal para o lesionado Arrascaeta neste jogo. Saul ficou em segundo lugar na preferência das pessoas que votaram. Em seguida vem Luiz Araújo, Plata e até mesmo o próprio Bruno Henrique, né? Luiz Araújo, penso eu que até pode fazer essa função, jogou nessa função, mas não foi bem. É um jogador muito mais ofensivo, de finalização, ali daquele drible e do chute para o gol, já no último terço do ataque. Então, penso eu que colocar Luiz Araújo seria tirar a sua principal característica deste jogo, que é a finalização, que é o drible 1 por 1, que é a velocidade. Então, Luiz Araújo deixa para jogar na posição realmente de ponta, que é onde ele se identifica mais, ali do lado direito, né? Porque ele, como é canhoto, cortou para canhota, chutou, né? Ele tem essa finalização como sendo um dos principais fatores que contribuiu para que ele se destacasse no Flamengo. Então, recuar Luiz Araújo até pode acontecer, mas o Flamengo estaria perdendo essa qualidade do jogador. De la Cruz é meia de origem e costuma revezar a posição com Arrascaeta na seleção uruguaia. Ele inclusive chegou a ser escalado por Tite como um falso ponta-direita em seu início no Flamengo, mas foi como segundo volante que rendeu mais. E desde 2024 vem fazendo a função no clube, né? Como nós citamos anteriormente, né? Para você ter uma ideia, hoje De la Cruz ele faz várias funções ali no meio campo. De segundo volante ele tem se destacado mais. Mas nessa posição de Arrascaeta, que é a posição que o Flamengo está carente nesse momento, diante do cenário aí de muitos jogadores fora, seja por lesões ou por suspensão, que é o caso de Carrascal, ele se vê na necessidade de ajudar o Flamengo, né? E com certeza, diante dessa evolução e na confiança do jogador, ele vai fazer uma boa partida.
O problema é que Nico, como é carinhosamente chamado por todos no Flamengo, nunca conseguiu engatar uma grande sequência por causa de problemas físicos. Mas isso vem mudando em 2026. Durante as férias no Uruguai, De La Cruz fez um procedimento regenerativo no joelho esquerdo, que foi o seu maior incômodo no ano passado, e teve o início da temporada com controle de carga em minutos. Algo parecido com o que o clube fez com a Arrascaeta no começo de 25, e permitiu ao camisa 10 chegar ao segundo semestre ainda voando em campo. Nico está respondendo bem aos estímulos. Ele vem tendo um índice de disponibilidade muito alto. Vem conseguindo manter uma sequência de treinos adequado, igual a dos demais do elenco. E naturalmente isso faz com que esteja em condições de ser relacionado para a partida. Então vem tendo um comportamento adequado este ano. Então, nota-se que o Flamengo se preocupou mais nessa questão física de Nicolas De La Cruz. É um jogador que tem muita qualidade e desde que foi contratado junto ao River Plate, ele não teve sequência de jogos, principalmente por conta desses problemas físicos, especialmente no joelho. Sim, estamos conseguindo torná-lo mais disponível para os treinos. Se ele treina mais, se condiciona melhor para os jogos, vem tendo uma resposta boa após os jogos. E por conta disso, ele continua nessa sequência de treinos e jogos junto ao grupo. Explicou Luiz Macedo, neto do ex-atacante Evaristo de Macedo e um dos melhores e um dos médicos do clube. Então, Nicolas De La Cruz está pronto e preparado aí para este grande desafio, Substituir a Arrascaeta nesse momento, um colega de trabalho, um colega de profissão e até mesmo um colega de seleção uruguaia, não vai ser fácil. Todos nós sabemos. Só que com essa evolução do jogador e com mais confiança que o atleta tem depositado dentro de campo, ele chegou no momento ideal para substituir o seu companheiro. Se até 2025 o uruguaio não conseguiu ter sequência nem nos treinamentos, os jogos mostram que a versão 2026 de La Cruz nitidamente evoluiu. Ainda sem ter nenhuma lesão, ele esteve entre os relacionados de 19 dos 26 jogos do elenco profissional até aqui na temporada. Desses 19 compromissos, entrou em campo em 14, fez um gol e deu uma assistência. As 7 ausências, até no banco de reservas, são explicadas da seguinte forma. Nos 3 primeiros jogos do grupo principal, após as férias, De La Cruz fazia uma pré-temporada maior em função do procedimento feito no joelho. No 7-1 sobre o Sampaio Correia, ele foi poupado junto com os outros 6 jogadores. E as outras 3 partidas foram em gramado sintético. Portanto, De La Cruz aí em sua melhor versão de 2026. Para vocês, quem deve substituir a Arrascaeta? É De La Cruz ou um outro nome? Participa aqui do nosso vídeo deixando a sua opinião nos comentários.